Obrigada por estar aqui nesse vídeo e antes de mais nada, eu quero te dizer que eu vim aqui compartilhar contigo uma coisa que eu quero que você preste muito atenção, de algo que eu já senti várias vezes na minha vida. Quero saber se você já sentiu isso também, se sabe como é que isso funciona. E eu vou colocar como se fosse algo comum a gente, mas te dizer que eu já passei por isso muitas vezes, especialmente antes de adquirir as habilidades que eu tenho de ajudar as pessoas com relação ao seu mundo interior, é os sinais da vida que eu tenho certeza que você deve estar querendo ler por aí também. Então, você já teve alguma sensação de que alguma coisa estava errada ou está tendo alguma sensação de que alguma coisa está errada na tua vida sem exatamente saber explicar o porquê? Mesmo quando tudo parece que tá certo, os conselhos, a lógica, o que as pessoas dizem, onde você tá indo, aquela sensação de vai lá que vai dar certo, ou então tá tudo dentro do seu devido lugar, mas dentro de você alguma coisa aperta o peito, dá um frio no estômago, um calafrio na espinha, incomoda, trava, como se alguma coisa não andasse, tivesse bloqueado. Talvez você até pense, isso está bloqueando, não está funcionando, não está fluindo. Será que é para ser mesmo, para mim ou para essa situação? E mesmo assim, em algum momento que você já sentiu isso, você foi de qualquer maneira, ignorou os teus próprios sinais e meses depois deu tudo errado. E o pior, por acaso você já ouviu de si mesmo uma vozinha que fala lá no teu ouvido, eu já sabia, a minha intuição já falava comigo. E a pergunta nesses momentos é, se você sabia, por que que você não escutou a tua intuição? E pior do que isso, por que que você não confiou? E você tem confiado, aprendeu com esse erro, porque existe uma parte sua que realmente percebe as coisas antes da mente conseguir entender. Ela não grita, ela não prova, ela não justifica, essa vozinha apenas sente e ela apenas sabe. Mas por que que a gente aprendeu a calar essa voz e não expressar ela, e muito menos confiar? Como é que ela se manifesta aí no teu próprio corpo, nas tuas próprias decisões, nos silêncios que você faz, nas coisas que você não diz, nos passos que você não deu, que finge que não está acontecendo? E mais do que isso, como é que você pode reaprender a escutar aquilo que você já sente? Como é que você pode viver sem reconhecer essa voz e dar ouvido se tantas vezes ela já te disse, eu já sabia, tá vendo, eu já senti, algo já me dizia que isso não ia dar certo? A gente não aprende em lugar nenhum a confiar naquilo que a gente não pode ver, medir, provar, fazer os outros entenderem. Mas como que a gente faz com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente nem sempre consegue expressar? Na vida real, nem tudo vem com manual de instruções, nem com certeza absoluta de nada. E é aí que entra a tal da tua intuição. Essa voz baixinha que sussurra, mesmo quando a lógica grita o contrário, por onde ir, o que fazer, o que os outros estão fazendo, o que parece certo. A verdade é que a maioria de nós aprendeu mesmo a calar essa voz. Isso não é um problema teu. Isso é algo que simplesmente faz com que você engula o desconforto, racionalize o que o teu corpo já entendeu e não consiga se fazer entender e nem dar passos na direção do que a tua voz interior fala. Como você sabe, e talvez me conheça, seja como psicóloga, como escritora, como mentora, e em qualquer lugar do mundo onde eu já tenha passado, onde a gente tenha se encontrado, ou mesmo nas redes sociais, mas hoje eu quero te falar que eu já passei por isso muitas vezes também. E foi só dando com a cara na parede, ouvindo essa intuição gritando: eu já sabia, é que eu realmente resolvi que eu ia seguir a minha vida, doa a quem doesse, seguindo a minha intuição. E eu quero te falar aqui pertinho, como alguém que já ignorou esses sinais todos, se deu muito mal e onde cada vez menos eu tenho essa sensação por ter praticado, por ter ouvido, por ter dominado isso e por poder expressar isso para pessoas como você. Porque a gente acaba pagando muito caro quando a gente não ouve, quando a gente não desenvolve, não valida essa habilidade. Com o tempo, eu fui aprendendo que essa intuição ela não é um dom raro. Eu vejo isso em todos os meus clientes, são milhares ao longo dos anos. Quando eu pergunto o que, que a tua intuição te diz, todo mundo sempre sabe dizer, mas por que, que não diz isso para si mesmo no dia a dia? Isso não é coisa, pessoal, de gente iluminada, de um guru que vai saber todas as respostas, de alguém na tua vida que sabe como as coisas funcionam, como a vida funciona. A tua vida é tua, só você pode saber do teu caminho porque você está vivendo na sua pele. E isso é uma habilidade
treinável, baseada em evidências, sim, e ela se manifesta no teu corpo, nas tuas emoções, nas tuas reações sutis, naquela voz interior, nos sinais da vida e como você percebe isso com a tua própria consciência. Quando você aprende a ouvir isso, e já deve ter experimentado isso algumas vezes, a vida muda, tudo faz sentido, as coisas se encaixam, as coisas certas no lugar certo, com as pessoas certas, a gente sente e tem certeza de que aquele era o caminho do nosso propósito ou de alguma decisão que você tinha que tomar e tomou a decisão certa, não é? Então, você começa a entender por que certas conversas te drenam, pessoas também, lugares idem, quando você entra no ambiente se sente drenado, quando alguma coisa que a lógica diz, você vai por outro lado e de repente percebe que você estava certo. Por que aquele sim que você deu deixou um gostinho de não e quando você foi nessa oportunidade ou nesse contexto realmente era um não e você já sabia? Por que você adia decisões que já estão tomadas no fundo da tua alma e fica gastando tempo, dinheiro, energia na tua vida? Você não tá confuso, você só tá desconectado de si mesmo. Então a intuição, entende, gente, ela é uma bússola interna. A gente não tem como abrir mão disso para viver bem, ainda mais num mundo tão caótico. A nossa intuição, ela fala com a gente o tempo inteiro. A gente só precisa aprender a escutar. Então foi pensando nisso que eu preparei uma aula ao vivo no Zoom de perto comigo. Eu nunca fiz isso de forma intensiva, pontual, para que eu possa, com um grupo pequeno, ter uma forma de compensar quem não conseguiu assistir a última transmissão aqui no YouTube por conta de um problema técnico. Então, se você esteve no YouTube e sentiu essa dificuldade na última aula que eu dei aberta, agora eu vou compensar isso numa aula fechada para poucas pessoas, onde eu vou te estender a mão e fazer isso muito além das coisas que eu consegui passar ali rapidinho, mas fazendo exercícios, fazendo vivências, com alguns ensinamentos, tirando dúvidas, realmente te pegando na mão. Eu vou te guiar passo a passo, numa síntese de tudo que eu aprendi ao longo desses anos com os meus clientes, com o que eu estudo, com o que eu vivi na minha própria pele, para te conseguir reconhecer se a tua intuição já está funcionando, se ela precisa melhorar e como é que ela se expressa de um jeito prático no aqui e agora, exatamente nos contextos que tu está vivendo nesse momento. Por isso que é uma oportunidade única. Eu não vou fazer isso de novo, provavelmente, porque ali eu vou te dar um momento de compensação daquilo que a gente fez na semana passada, independente de você estar ali ao vivo ou não, mas por um valor simbólico, simbólico mesmo, gente, para que você possa ter esse momento de realmente se conectar mais comigo, extrair mais disso que eu sei que você está querendo aprender também. Então, clica no link aqui embaixo, onde está o link dessa oportunidade que eu estou te dando de vir comigo num valor simbólico, nesse contato, fechadinho, com poucas pessoas, para aprender, para experimentar no teu tempo, do teu jeito, sem precisar se expor, se você não quiser, mas simplesmente conseguir ter essa entrega onde eu quero transbordar para você aquilo que eu sei de melhor sobre esse assunto. Agora, se você chegou depois dessa aula passar, que é no dia 10 de abril de 2025, calma, ainda dá tempo. Porque eu reuni todo esse conteúdo que eu tô te falando e muito mais no meu programa Intuition, que já tem muitos anos e milhares de pessoas já passaram por ele. E você vai ali aprender a identificar os bloqueios da tua intuição, o que não tá dando certo na tua vida e que poderia estar fluindo melhor, como ativar os teus canais sensoriais, reorganizar a tua percepção, te colocar de verdade no aqui e agora, da forma que a tua sincronicidade flui, ou as coisas passam a fazer sentido de novo, independente do contexto que você possa estar vivendo na tua vida, e confiar mais em você, confiar mais naquilo que você já sabe, mas esqueceu e talvez nesse momento não faça a menor ideia de por onde recomeçar, ou tenha uma vaga ideia, mas tudo isso você vai aprender lá com essas vivências que as pessoas que estão conectadas a mim também já experimentaram. São aulas bem práticas, como se eu tivesse com você aqui um a um, com ferramentas, com exercícios escritos, com outras práticas onde você vai experimentar essa energia na tua própria vida, sem fórmula mágica, sem nada oculto, sem nada complexo, tudo muito simples, muito leve, muito fácil. E eu tenho certeza que depois dessa experiência você vai começar a perceber
tudo aquilo que só você pode perceber na tua vida com relação à tua intuição e vai poder começar a perceber e confiar cada vez mais de uma forma segura, tranquila, clara, sem medo e vai conseguir sentir que a tua vida está realmente fluindo onde ela deveria estar e ler esses sinais cada vez mais. Então, se você sente que está na hora de centrar as tuas energias, ter mais clareza, viver com mais leveza, com mais firmeza no teu propósito, o link tá aqui embaixo. Eu quero que você lembre. Ouvir a intuição não é um luxo, é sobrevivência emocional. Às vezes é o que te separa do medo, das pessoas que estão vivendo freneticamente e te coloca num outro patamar de paz para a tua vida, de se sentir inteiro e de conseguir conduzir e guiar a tua vida realmente com a plenitude que você merece. Vai sair da dúvida para a certeza, vai sair da confusão para a clareza e talvez seja o que você está aí buscando erroneamente do lado de fora. Isso certamente já está sussurrando aí dentro e muito provavelmente esse vídeo não apareceu na tua vida por acaso. Então, escuta isso e eu te espero dentro do Intuition.